Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, mais de 125 milhões de brasileiros sofrem insegurança alimentar na pandemia, diz estudo. Segundo pesquisa conduzida pelo Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, 44% deixaram de comer carne. O estado de São Paulo, Saúde afirma que 1,5 milhão de pessoas não voltaram para tomar segunda dose da vacina contra a Covid. A pasta deve elaborar uma lista com dados detalhados de pessoas que descumpriram o intervalo entre as doses em cada estado. E agora o valor econômico, agências dos Estados Unidos recomendam suspender a vacina da Johnson & Johnson após casos de coágulos. Embora seja apenas uma recomendação, espera-se que a Casa Branca suspenda temporariamente a aplicação de doses nos centros do governo federal e que os estados façam o mesmo. E por fim, o Globo, França suspende todos os voos do Brasil por tempo indeterminado devido à Covid-19. Segundo o premier Jean Castex, decisão foi tomada diante da piora da pandemia no território brasileiro. Colômbia, Peru e Portugal são outros países que suspenderam também os voos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Ele também informou que o governo quer criar uma secretaria específica de combate à Covid. Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde vai emitir uma lista por estado com as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O ministro falou que esse trabalho de completar o esquema vacinal deve ser feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A orientação do Ministério é de que todos que estejam com a segunda dose atrasada se dirijam a um posto de vacinação para completar a imunização, já que tomando apenas uma dose, a pessoa não garante imunidade contra a Covid. Para a vacina da AstraZeneca, a maior eficácia é alcançada quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Já para a Coronavac, o melhor resultado, de acordo com os estudos, ocorre quando a segunda dose é aplicada no intervalo de 21 a 28 dias. O ministro da Saúde também cobrou disciplina e uso de máscaras pelos usuários de transporte público, como forma de evitar ainda mais a disseminação do vírus que provoca a Covid-19. Queiroga disse que está em estudo a realização de uma campanha nacional para prevenir a contaminação em trens e ônibus. O Egito busca uma indenização de 900 milhões de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais, depois do bloqueio do Canal de Suez no fim de março. De acordo com o jornal Al Aram, autoridades também apreenderam o cargueiro que provocou o incidente. A autoridade do Canal de Suez declarou que o Egito não cometeu nenhum erro e culpou o navio pelo ocorrido. O valor solicitado corresponde às perdas que o navio provocou ao país, além do custo da operação de retirada e operações de manutenção. O tráfego no canal, por onde passa mais de 10% do comércio mundial, foi retomado em 29 de março, depois que a embarcação voltou a flutuar com a ajuda de especialistas internacionais. Mais de 400 navios ficaram bloqueados ao norte e ao sul do canal durante 6 dias, o que formou grandes engarrafamentos. O porta-contêineres chamado de Ever Given tem um comprimento equivalente a 4 campos de futebol e ficou atracado no Grande Lago Amargo, no meio do canal. Autoridades calculam que o Egito perdeu entre 12 e 15 milhões de dólares por dia enquanto o tráfego permaneceu bloqueado. O caminho para os Jogos Olímpicos de Tóquio foi cheio de obstáculos, entre o adiamento histórico de um ano atrás devido à pandemia, as diversas renúncias de cargo e a proibição de receber espectadores do exterior. Mas a expectativa agora é grande quando faltam 100 dias para o começo da competição. Na época da escolha do Japão para sediar os Jogos Olímpicos, 2 anos após o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear na usina de Fukushima, o governo apostava alto no sucesso do evento que chamou de Jogos de Reconstrução, mas ninguém imaginou os obstáculos que teriam pela frente. Após questionamentos sobre os custos de construção de um novo estádio olímpico e sobre a logomarca dos Jogos,
O primeiro escândalo veio em março de 2019. Na ocasião, o presidente do Comitê Olímpico japonês, Tsunokazu Takeda, renunciou. Aos 71 anos, Takeda justificou a decisão por causa da idade. Mas ele estava sob pressão por uma acusação judicial na França, por suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional em apoio à candidatura de Tóquio. Um mês depois, outra demissão. O ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Yoshitaka Sakurada, foi acusado por repetidos erros em 6 meses de mandato. Mas o pior viria em 2020, com a chegada da Covid-19. Por causa do aumento da pandemia, em 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021. A decisão, somada às medidas de prevenção, implicou em um custo adicional de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Elevando o orçamento total para mais de 15 bilhões de dólares, um recorde para uma Olimpíada. E os problemas estavam longe de acabar. Em fevereiro, o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, renunciou após ser acusado de declarações sexistas. Ele foi substituído por Seiko Hashimoto, e a porcentagem de mulheres no conselho executivo da organização aumentou de 20% para 42%. No dia 25 de março, a tocha olímpica iniciou o trajeto em Fukushima rumo a Tóquio, onde, se não houver mais contratempos, os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho a 8 de agosto. Mas o evento não vai ter a participação do público estrangeiro e a participação dos japoneses será pequena. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.